Mais por aquilo que ele não abordou e sinalizou que é importante ser abordado, que são as dimensões políticas. No fundo, o problema da democracia e da liberdade. Mas eu queria começar dizendo para vocês que eu acho que é importantíssimo a gente discutir a Revolução Russa, a experiência russa, e eu me atreveria a dizer, não é, o circuito épico, trágico do que foi a experiência de transição socialista na União Soviética. Nada melhor do que esse tipo de seminário, que inclusive permite comparar experiências socialistas diferentes. Mas eu penso que a experiência de transição socialista, e depois vou me deter um pouco nessa expressão transição socialista, da União Soviética, ela foi a mais importante do século XX. Está muito na moda a gente julgar na lata do lixo o que foi essa experiência. Não é? O que eu já assisti de palestra, de intervenção e já li, e vocês certamente têm essa experiência, é a experiência de que aquilo lá foi um grosseiro erro histórico que a gente tem que tratar de esquecer. Eu não comungo desse tipo de posição. A experiência de transição socialista na União Soviética foi absolutamente importante para a nossa sobrevivência. O papel da União Soviética na derrota do nazifascismo. Quem vê filme dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã se espanta, né? Porque no cinema eles ganham todas, só perderam na realidade, né? Está em curso o apagamento da memória e da facticidade histórica na luta contra o nazifascismo. Os norte-americanos tiveram uma guerra do Pacífico. A abertura da segunda frente foi uma conquista da União Soviética. A guerra só gira de sentido depois de fevereiro de 1943, com a Batalha de Stalingrado. Não é por acaso que Stalingrado foi cantado em verso por Carlos Drummond de Andrade. Ali, a história universal parou no momento em que a humanidade dava o passo para mergulhar na barbárie. Isso não pode ser esquecido. Mas não foi só aí. Né? O papel da União Soviética nos processos de libertação nacional em África, Ásia e América Latina. Vai ser discutida aqui Cuba. A experiência cubana. A experiência cubana seria impensável sem a União Soviética. Os processos de libertação na África, até na década de 70, seriam impensáveis sem a existência da União Soviética. E, para ser curto e grosso, a dissolução da União Soviética, do ponto de vista das camadas trabalhadoras no mundo inteiro, foi uma tragédia. É preciso dizer isso com toda clareza. O mundo ficou pior com os trabalhadores. Não ficou melhor. O estado de bem-estar social foi uma resposta ao perigo vermelho. Não é casual que a sua dissolução corra par e passo à dissolução da União Soviética. O belicismo que recrudesce nos anos 90 e está aí nos ameaçando a todos, inclusive na América Latina, é um dos resultados do hegemonismo absoluto do centro imperialista que é constituído pelos Estados Unidos, que decidem quem é terrorista, onde devem intervir e não dão contas a ninguém. Isso é resultado também do fim daquilo que se odiava, a Guerra Fria. Para não falar na restauração do capital. Né? Antes havia um lá. E eu quero discutir os aspectos políticos e não democráticos daquele lá. Mas existia uma sociedade alternativa.
Havia um lá, hoje não há mais lá. E o imperialismo, com sua nova roupagem, mas a sua velha ferocidade, age sem ter limites. Eu acho que esses são elementos para ponderar a necessidade de repensarmos a experiência de transição socialista. Mas eu queria dizer uma coisa aqui que para mim é muito complicado falar sobre essa experiência. Porque eu fui solidário com ela. Eu sou solidário com ela. Né? Eu sou fruto daquele período que o professor Ângelo falou, que a União Soviética botava lá em cima Sputnik. Eu estava no ginásio, vocês não sabem o que isso representou. Depois a laica, foi só cachorro, foi macaco. Depois a laica. Era um momento em que você podia olhar um outro mundo. Foi a primeira promessa, até porque a Comuna de Paris, como ele bem lembrou, durou 72 dias, foi a promessa de um outro mundo. Foi uma promessa incumprida. Nos interessa saber por que ela foi incumprida. O professor Ângelo citou muito bem o que foi em 1917. Fevereiro de 17, outubro de 17, pelo nosso calendário, novembro de 17, lembrou a Revolução de 1905. Não se pode entender o ano de 1917 na Rússia se a gente não levar em conta aquilo que o próprio Lenin chamava de ensaio geral, que foi a Revolução de 1905 a 1907. Agora, o que é curioso é que pouco mais de um mês depois da chegada do Partido Comunista, então chamado Partido Bolchevique, ao poder na Rússia, Gramsci, pouco mais de um mês, no dia 24 de dezembro de 17, ele escreveu um artigo com o seguinte título: A Revolução contra o Capital. Contra o capital, note, não é o capital enquanto sujeito econômico, mas o capital, o livro do Marx. O que o Gramsci dizia? Olha, essa revolução que ele saudava, foi feita contra o capital. Gramsci tinha